especial, uma grande celebração, mas que em dado momento, né, essa festa terá que ser, terá que acontecer. Em algum momento vai acontecer. E esse dono da festa, então, ele está se propondo a convidar. A Bíblia ela é muito clara, e Jesus é muito claro quando ele fala a respeito, e vamos pensar nos detalhes desse texto, né? Então vamos lá de novo. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então, em primeiro lugar, com certeza, Jesus está fazendo uma conexão com as parábolas anteriores. A parábola dos dois filhos, do capítulo 21 de Mateus, e a parábola dos lavradores maus, também do capítulo 21 de Mateus. Mas quando você entende isso, e a Bíblia fala, eu não vou ler o texto inteiro de Mateus capítulo 21, até porque a gente já leu ontem. Qualquer coisa, dá o teu joinha, entra lá no YouTube e dá uma repensada no que eu falei ontem. Mateus capítulo 21, versículo 43, diz assim: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Fazendo alusão, claro, à visão que Daniel havia tido, né? Já lá no livro de Daniel, há pelo menos uns 500 anos antes dessa parábola de Jesus. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Caiu a ficha. Veio a consciência. Os religiosos entenderam, compreenderam, discerniram, e isso era um fato, e isso é um fato. Eles entenderam que o Senhor Jesus estava se referindo a eles. Diz assim: e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então, eles finalmente, na última semana de vida do Senhor Jesus, finalmente, já em Jerusalém, finalmente, já quarto, quinto dia antes da sua morte sacrificial, eles entenderam, ao menos, discerniram, ao menos, que Jesus estava falando a respeito deles, da maneira com que eles estavam tratando o reino, da maneira real com que eles estavam servindo ao Senhor, da maneira real. Sônia Rolim, bispo, saudades. Ô Sônia, tudo bem, Sônia? Um beijo para você, para toda a tua casa. Paulo, Deus abençoe vocês todos aí. Quantos anos, hein? Deus abençoe. Então você percebe o quê? Você percebe que finalmente eles estão entendendo. E qual foi e qual é a minha preocupação hoje? É que nós, igreja no geral, não estou falando de um ministério, não estou falando de uma placa, mas estou falando como igreja de Jesus Cristo, corpo místico de Jesus, é nós entendermos que nós estamos incorrendo no mesmo erro ou nos mesmos erros. Qual era o erro dos religiosos? Então vamos lá lembrar, resumindo o capítulo 21, só para a gente entender e desembocar no capítulo 22. Então vamos lá. Jesus entra em Jerusalém. Como ele entra em Jerusalém? Ele entra montado no jumentinho. Claro, segundo Zacarias capítulo 9, para cumprir a palavra profética. Mas também ele entra num contexto de um rei. Num contexto de alguém que está indo para o seu trono. Já falei para você também. O trono de Jesus era aos olhos das pessoas, né? Era um trono físico. Isso não significa que o Senhor não venha um dia ser entronizado num trono físico. Mas nesse momento, o trono do Senhor Jesus tem nome: Cruz do Calvário.
O monte do seu trono tem nome. O nome é chamado caveira, não é? Assim que é traduzido no português. Então é exatamente isso que Jesus está fazendo. Jesus está indo em direção. E como diz lá em Êxodo 12, 13, 14, né, que diz que o cordeiro deveria ser preparado 4, 5 dias antes de ser imolado, exatamente o que acontece com Jesus. No seu quarto dia, ele está se preparando para a cruz, como Cordeiro de Deus, como diz João Batista. Então ele adentra em Jerusalém como um rei montado no jumentinho. Por que jumentinho? Já expliquei para você. No contexto histórico, na tradição do tempo daquela época, uma pessoa que entrava com cavalo significava que ele estava entrando em condição de guerra, numa capacidade bélica, militar. É como alguém hoje, um general, um comandante, entrar numa região em que está sendo dominada pelo seu exército, entrar com um tanque de guerra. O cavalo na antiguidade era o tanque de guerra. Então ele entrando com o cavalo significa: eu estou vindo aqui numa procissão militar, bélica, para conquistar, para dominar, para subjugar o povo dominado. Não, ele entra no jumentinho. E o rei, quando entrava com o jumentinho, significava que ele estava entrando em paz, que é exatamente o que faz ele, como descendente de Abraão, quando Abraão entra nessa terra, há quantos anos? Há 4.000 anos antes. Quando ele, Gênesis capítulo 14, ele entra na terra de Salém, lembra o Salém? Jerusalém, Salém, significa o quê? Uma região de paz, porque Abraão se prostra diante do sacerdote Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, mas também era o rei, ou seja, era o proprietário daquela região. E Abraão lhe serve com o seu dízimo. E o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, faz o quê? Ele serve a Abraão com o vinho e com o pão. Puxa vida. E agora Jesus, como herdeiro, como descendente agora, também não apenas de Abraão, no sentido genealógico, mas no sentido monárquico, como descendente de Davi, as pessoas aclamavam ele dizendo, filho de Davi e tal, ou seja, descendente monárquico. Você tem o sangue, em outras palavras, você tem o sangue azul no sentido humano, né? No sentido de herança. Você é real. Você é alguém que está vindo tomar o trono, obviamente de maneira profética, porque essa tomada de trono real, humana, terrena, será na sua segunda vinda, mas obviamente é profético. E aí Jesus entra. Imediatamente depois ele já entra no templo. No templo ele faz o quê? Vou purificar tudo. O zelo pela casa do Senhor me consome. A Sônia até lembra dessa época que eu falava. Então, o zelo pela casa do Senhor me consome. Então ele chegou ali naquele templo e detonou as mesas, os mercadores, aqueles animais, aquele comércio todo, principalmente as mesas de câmbio. Ali os sacerdotes comandavam o câmbio, né, para trocar a moeda da moeda grega ou a moeda romana para a moeda do templo, né, porque, entre aspas, né, eles se utilizavam de uma verdade mosaica, mas para os seus próprios interesses. Por quê? A moeda tinha a figura de alguém, né, alguém esculpido, estampado na moeda, e não podia, porque as moedas de Israel eram diferentes, eram moedas que tinham geralmente as árvores. Eu expliquei isso para você, ou era figueira, ou era videira, ou era videira, figueira e
oliveira, esqueci, havia me esquecido. Oliveira, videira, figueira, né? Eram as árvores que eram símbolos, né? Como a moreira, e outras árvores, né? Cada uma representava um valor de moeda. E aquela moeda era trocada ali. Só que era um câmbio assustador. Os sacerdotes ganhavam muito dinheiro nesse câmbio. Então Jesus coloca tudo, manda todo mundo embora, porque o zelo pela casa do Senhor me consome. Imediatamente depois, ele começa, a Bíblia fala, principalmente em Mateus, que ele começa a curar no templo. Curando no templo, por quê? Porque o templo é para isso. O templo não é apenas para um encontro social. Pode até ser, mas não é a finalidade. Por encontro social existem outros movimentos, até dentro da própria religião da época, por exemplo, a sinagoga. Então não era para isso. O templo era para adoração ao Senhor, que já havia perdido essa origem há séculos, desde a guerra dos Macabeus, desde o tempo quando o povo chegou, né, através de Neemias, através de Esdras, para reedificar o templo, desde o início da reforma que Herodes o Grande fez há 47, 48 anos antes desse momento de Jesus, mas o templo não era para isso mais. O templo era para interesse humano. Por isso que eu sempre falo para você que nós, às vezes, estamos fazendo a mesma coisa. Às vezes não, quase sempre. Estamos fazendo exatamente a mesma coisa. O templo é para tudo, mas menos para adoração de fato. O templo é usado até para autoajuda, mas para adoração, louvor, para um derramar do povo em relação ao oficiar diante do Senhor, é muito pouco o que se faz hoje. Então, Jesus cura. Nesse momento, Jesus passa diante da figueira, ele se afasta de Jerusalém 9 quilômetros, passa pela figueira, e no outro dia ele, mais uma vez, passa por aquela figueira, vai até a figueira porque ele está com fome, e a figueira só tem folhagem, não tem fruto. E aí ele profetiza, eu falo que é a única vez que é um milagre ao contrário, né? Todos os milagres são para edificação. O milagre da figueira não. O milagre da figueira é para que ela resseque de fato. Por quê? Porque a figueira, como algumas outras árvores na região, ao contrário daqui, por exemplo, da nossa agricultura, lá primeiro vem o fruto para depois vir a folhagem. Então, quando existe a folhagem, significa que o fruto está pronto. Assim acontecia com a figueira. Quando Jesus viu aquela figueira e toda a sua imponência, toda essa copa maravilhosa, cheia de folhagem, ele vai até ali e não encontra fruto. Ou seja, tem a aparência, mas não tem a essência. Aqui, Jesus já começa a exortar os religiosos. Aqui Jesus já começa a pontuar e começa de maneira didática, pedagógica, a ensinar o que significa um verdadeiro cidadão do reino dos céus. Quais são os seus deveres, porque também haverão direitos. E aqui Jesus deixa muito bem claro, e me perdoe eu falar assim, nem sempre é a intenção do pregador, né? Nem sempre é. Mas eu percebo que algumas pregações que eu ouço, poucas que eu ouço, mas as que eu ouço, elas levam a pessoa a entender o evangelho assim. Olha, eu sou amor, eu sou perdão, que Deus é amor, que Deus é perdão, que Deus é bondade, que Deus faz o bem, tudo isso é correto. Mas não é a verdade completa. A verdade completa é que Deus é tudo isso. Com certeza. Senão nós não estaríamos aqui hoje. Eu acabei de dizer agora há pouco que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Com certeza.
mas que também existe o quê? Existe um resultado, existe uma resposta a essa bondade, existe uma resposta a essa misericórdia, existe uma resposta a todo o investimento que Deus faz na humanidade, em toda a criação, por todos esses milênios. Qual é? É resgatar, identificar os seus filhos e aqueles que lhes serão, né, co-cidadãos em Jesus Cristo, dos céus, do reino. Então, existe uma parte do Evangelho que é muito bem pontuada, muito bem ministrada. Pessoas e grandes pregadoras e pregadores por todo o Brasil e por todo o mundo. Mas uma boa parte deles fica só com um pedaço, mas não fica com o outro pedaço. Qual é o outro pedaço? A parte da responsabilidade. E o que Jesus está fazendo aqui, adentrando em Jerusalém, e eu falei isso para você, foi tão profético que o povo colocava suas capas, os seus, vamos chamar assim, né, no nosso contexto, os seus sobretudos, né, ou o seu sobretudo, colocavam no caminho por onde Jesus passaria, ou seja, o povo estava se despojando. Era uma maneira cultural. Quando vinha o exército dominador, chegava numa região, e essa região, né, avaliava que não tinha condição de resistir, então o que os soldados faziam? Os soldados colocavam as armas do lado, geralmente do lado direito, as armas ficavam do lado direito, eles tiravam a roupa, principalmente aqueles que pegavam de armas, tiravam a roupa, vamos chamar a roupa militar, né, suas roupas de guerra, colocavam ou à frente ou do lado esquerdo e se prostravam. Por quê? Significava que eles estavam reconhecendo o poder e a força do dominador. Alguns faziam assim com as armas, colocavam nas mãos e se despiam. Exatamente o que o povo fez em relação a Jerusalém. Então, a questão profética, ela está maravilhosa. E eu te ensino todos os dias que a Bíblia é de ação em ação profética. E o Senhor vai avançando. Então você percebe que espiritualmente está tudo correto, tudo perfeito. Mas os religiosos, ao invés de estarem ali também se despojando diante de Jesus, aqui está o grande problema. E nós vamos entrar em Mateus capítulo 22, desculpe se não der tempo para a gente conversar tudo hoje, mas em Mateus 22 é sobre exatamente a vestimenta. Então aquele povo se despiu. E o que significa simbolicamente falando, até para aquela época. Não estou falando só espiritualmente, mas também simbolicamente. Aquele povo se propõe a receber o rei na sua constituição de rei. A atitude é muito sincera. A intenção é boníssima, é uma boa intenção. Mas os religiosos deveriam estar lá com o povo e os religiosos não estavam. E é o grande problema nosso como povo de Deus. Porque nós ficamos tanto preocupados, né, com a campanha disso, com a campanha daquilo. Eu quero trocar de roupa, eu quero pagar minhas dívidas, eu preciso de um carro, eu preciso de um trabalho e tal. Tudo isso é saudável, desde que nós coloquemos diante do Senhor e a bênção não seja maior do que o abençoador, que é o que está acontecendo. Para nós, a bênção é muito mais importante do que, entre aspas, saber o que o abençoador deseja de mim. Só que eu fui chamado para o louvor da sua glória. E o que significa ser chamado para o louvor da sua glória? Significa que eu fui, né, feito, eu fui constituído, eu fui formatado, eu fui criado, eu fui formado à imagem e semelhança para o propósito. Para qual? Para o louvor da sua glória. Se eu não viver para esse propósito de quem me criou, para que eu vou viver?
Qual a razão da minha vida? Exatamente o que Jesus, o nosso gabarito, o nosso modelo perfeito e eterno, vem propor, vem inaugurar, vem instaurar. Daí ele propor em Mateus, e o livro de Mateus é maravilhoso para isso, propor o reino dos céus, sempre no plural, reino dos céus. O livro de Mateus pontua muito isso. Por quê? É o rei em todas as dimensões. É o rei em todos os níveis de criação, de tempo, de espaço, do mundo espiritual e também do mundo físico. E quando ele profetiza contrariamente àquela figueira, ele está deixando muito bem claro: aparência e essência não são parte de um mesmo reino. O reino fica com essência e aparência, o Senhor não quer saber. E o Senhor, ele é incisivo, vai ressecar. Então, quando ele passa pela figueira e depois imediatamente, de maneira temática, o livro de Mateus vai para a autoridade, né? E Jesus compara a autoridade à pessoa, à persona de João Batista e o que significa, e depois disso ele fala da parábola dos lavradores maus. E nós precisamos o quê? Nós precisamos trabalhar poderosamente esse entendimento. Daí eu prepará-lo e prepará-la para nós falarmos sobre Mateus capítulo 22. Por quê? Porque são palavras tão preciosas que eu preciso com você extrair, não a totalidade, porque nunca será. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável, mas pelo menos extrair o fundamento do porquê Mateus já entra em Mateus 22, né, que ele está indo em direção ao Apocalipse de Jesus, como eu chamo, né, no livro de Mateus, o Apocalipse de Jesus. Então ele está exatamente falando sobre o sinal dos tempos, sobre os últimos acontecimentos, e o que significa escatologicamente falando todas essas parábolas. E aí sim, nós vamos entender de como estamos hoje e de como está o mundo daqueles que temem ao Senhor, conhecem a palavra do Senhor, e como nós devemos nos comportar em meio a tudo isso, né? O mundo está cada vez mais trágico. Dizem os estudiosos que talvez venham outras pandemias, não digo nem variantes. Talvez venham outras pandemias por uma série de razões. A natureza, a criação está desequilibrada. Como Jesus vai falar aqui daqui a pouco em Mateus, né? Filhos contra pais. E eu poderia falar de um monte de coisa que está acontecendo ao nosso redor. De mães que desprezam seus filhos. Poderia uma mãe desprezar o seu filho? Nossa, tem acontecido vez por outra aí o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo também. Então, por que Jesus está permitindo que nós passemos e que nós tenhamos esse momento? Exatamente para refletirmos sobre a nossa relação com Ele. Que não são as benesses de um rei, mas é também e principalmente a responsabilidade de fazermos parte do reino dos céus. Estarmos prostrados diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E como diz aqui em Mateus 22, estarmos, e a Sônia entende muito bem disso, estarmos devidamente trajados, né, com as vestes festivais, com as vestes de boda, de celebração, de festa, em nome de